Seu Barsi, a gente sabe que hoje no mercado nós temos aí um excesso de informação, né? E isso acaba deixando o investidor que está começando muito perdido. Então a gente pega, por exemplo, taxa Selic está baixa, todo mundo fala para ir para comprar ação. Taxa Selic está alta, agora vende e corre para o CDB. Né? Então a gente vê essa gangorra, né, constante acontecendo, aonde quem ganha dinheiro, como o senhor fala, é sempre o banco, né, o assessor, e o investidor vai ficando cada vez mais pobre com esse giro constante de acordo com a maré do mercado. Né? E aqui a gente tem hoje vários convidados também que estão começando a investir, e pegando esse gancho na pergunta do Jorge Rezende, ele fala o seguinte: como que eles se atêm a uma estratégia, né? Com tanta informação, tanto ruído, como que ele começa a escolher empresas inicialmente para viver de dividendo? Qual que é o ponto principal, né, que ele deve buscar para escolher, para ele iniciar? Né? Ficar longe, talvez, desses ruídos, dessas informações, acreditar em alguma coisa, se ater à estratégia? O que o senhor recomenda? Bom, eu acabei de dar um exemplo agora aqui, que você não precisa esperar um ano para ganhar 10%, tá certo? Você pode ganhar 10% em 15 dias, um mês. O problema é você começar bem. Para começar bem, você precisa estar bem orientado, tá certo? Eu, por exemplo, muitas pessoas perguntam por que eu não aplico na renda fixa. É porque a renda fixa eu uso, está entendendo? A renda fixa é um instrumento sobre o qual me permite a não ter o dinheiro embaixo do colchão. Então, eu tenho que colocar em algum lugar, tá certo? Então, eu fico com esse dinheiro reservado para quando as empresas que eu tenho a condição de comprar ou que fazem parte da minha carteira tiverem o quê? Tiverem o preço recomendável, tá bom? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não é muito difícil, ou não precisa ter muita cultura para interpretar o seguinte: a renda fixa, ela, além de não gerar riqueza para o país, ela não corrige satisfatoriamente o nosso dinheiro, porque no meu interpretar, no meu entender, na minha avaliação, a inflação não é essa que nos é divulgada. Eu não sei se tem alguém aqui que acredita que a inflação é 2%, 3%, tá certo? Aquele que acredita que a inflação é 2%, 3%, ele nunca vai prosperar. Ele precisa ter o quê? Ele precisa buscar fontes que possam lhe proporcionar um resultado melhor. E dificilmente você vai ter algum investimento que não as ações que possam te proporcionar essa majoração. Então, a renda fixa eu uso e não invisto e nem aplico, eu uso, é diferente. Agora, não precisa ser muito culto também para interpretar o seguinte: essa renda fixa, que ela é resultante dos números fornecidos pelas autoridades, de que há uma intenção e uma pressão bastante forte para que esses números caiam, tá certo? É bastante possível, muito provável, que esses números venham a cair. Por quê? Porque existe uma pressão muito forte. Mesmo que a inflação seja alta, existe a pressão para que esses números da taxa de juros caia. E esses números da taxa de juros, eles são influenciadores. Não há dúvida nenhuma que a hora que esses juros baixar, as ações vão se constituir novamente numa opção melhor do que agora para esses desavisados, tá certo? Porque para nós, as opções, a ação continua sendo uma opção bem superior. Por quê? Porque nós temos um sentimento muito importante,
Eu já tive a oportunidade de conversar com muitas pessoas que elas têm, assim, a paciência de aplicar 3, 4, 5 anos na poupança e não tem capacidade de aplicar um mês nas ações. Então, essa pessoa nunca vai ser um vencedor. Está correto? Então, a pessoa tem que se conscientizar, tem que ter cultura de investimento. E a cultura de investimento é exatamente você saber onde o seu dinheiro está melhor aplicado. Uma das perguntas que você faz é o seguinte: se eu aplico no Tesouro Direto, por exemplo, em última análise, eu estou dando dinheiro para o Lula, não é? Eu não sei se o Lula é um bom administrador. Vocês talvez saibam melhor do que eu. Mas eu não faço isso. Eu jamais daria um tostão na mão do Lula. Tá certo? Então, por exemplo, eu dou na mão do Walter Schaca, eu dou na mão do Pedro Ivo, tá certo? Eu dou na mão do Bertoncini. Enfim, eu dou na mão dessas pessoas que, efetivamente, eles vão... E eles têm a obrigação de remunerar esses investimentos. Está correto? Então, renda fixa, eu uso, não aplico. E o senhor já fez um gancho interessante, né? Que tem uma pergunta aqui. Não, o senhor já fez. Eu vou fazer um gancho para uma pergunta que teve aqui, que é justamente sobre ter uma reserva de oportunidade para aproveitar as quedas da Bolsa. O senhor faz isso, então, né? Bom, a reserva, ela é uma consequência. A reserva você não constitui como reserva. Por exemplo, alguém pergunta para mim: Parça, você tem renda fixa? Eu tenho. Em que banco? Não é banco, a minha renda fixa é em ações. Tá certo? Eu tenho inclusive tentado, né? Que não é fácil, tentado mostrar para alguns empresários o seguinte: o cidadão que aplica na renda fixa, qual é o sentimento dele? O sentimento dele é saber que num dia tal ele vai ganhar alguma coisa. Provavelmente ele não se preocupe do quanto, tá certo? Mas ele quer ganhar alguma coisa. Então, baseado nesses princípios, eu tenho chegado para alguns empresários e tenho dito o seguinte: por que você não transforma a sua ação, que é uma ação de renda variável, num papel de renda fixa? Pô, Márcio, como é que eu vou fazer isso? É simples. Quer dizer, se você pagar um dividendo mensal, e se você, com as suas reservas, comprar ações para a tesouraria, e em um determinado momento você devolve essas ações, o que você fez? Você entrou no sentimento do camarada que quer ganhar alguma coisa, tá certo? Então, existe, inclusive, isso vai acontecer. Tem empresários que já estão analisando, já estão avaliando isso. Por exemplo, nos idos de 1970, 70 e alguma coisa, tinha um cidadão, o nome dele era Mário Aguiar. Ele era irmão do Amador Aguiar. E eu escrevia no jornal. Na época ninguém escrevia. Eu era o único que falava sobre mercado de ações. Então uma vez eu fiz um comentário sobre o Bradesco, ele me convidou, fui lá, e eu sugeri a ele o seguinte: por que você não disputa recursos atuariais? Ele falou: o que é isso, recursos atuariais? Recursos atuariais são aqueles que os fundos de previdência privada precisam para fornecer recursos aos seus associados. Aí ele chamou um cidadão lá, eu não me lembro o nome dele. Ele falou: olha, como é que a gente pode pagar um dividendo diário, mensal? Diário já seria um exagero, né? Mas mensal. É uma má ideia, hein? E ele começou a pagar dividendo mensal. Então,
ele se conscientizou e agiu com esperteza suficiente para mostrar que, se você proporcionar aos fundos de previdência privada a possibilidade deles terem um retorno mensal, os demais fundos vão comprar ações da sua empresa. Foi o que aconteceu. Logo depois, o Itaú passou a fazer a mesma coisa. Então, desde aquela vez, de 1970, eu venho falando, olha, por que você não distribui alguma coisa? Eu destruo o meu caixa. Agora, as empresas que sobraram são melhores, não é isso? Do que aquele monte de empresa que tinha que não reunia condições de fazer isso aí. Então, vamos ver agora, talvez, se a gente consegue, de alguma forma, mostrar para os empresários que remunerar o acionista de uma forma consequente e dentro daquilo que ele tem como expectativa, que é receber alguma coisa num determinado momento, isso seria benéfico para a empresa, tá certo? Seria benéfico para a ação. Essa aqui é a verdade. Então, eu acho e espero, né, que a questão da renda fixa seja uma aplicação também pelos senhores, vista como usá-lo. Nem sempre, conforme ela perguntou, nem sempre você tem o preço das ações assim, atrativos, é isso? Por isso que são boas as crises, né? Então você começa a juntar um pouco, a hora que vem a crise você está preparado, aí você compra, e foi assim que eu consegui constituir minha carteira, de uma forma assim, mais rápida, tá certo? Por isso que eu não temo as crises, eu gosto das crises, eu não torço por elas, mas eu gosto que é, tá certo?